Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Argentina também e tal. A questão toda é um desempenho, né? Se tivesse tido um desempenho muito fora da nossa realidade. Esses 5 jogos é o retrato do que acontece na Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo, o Brasil é cabeça de chave. Aí pega as galinhas mortas, ganha. Ou tô errado? Aí pega a Bélgica e toma um... Aí pega uma seleção forte... Sem tradição, mais forte, né? É obrigado a jogar na data FIFA ou é só para fazer dinheiro? Não, no caso da seleção tem um detalhe. Eu estou fazendo uma pergunta. Então, há um contrato assinado até 2020 e tem que jogar... É obrigado a jogar? Obrigado. Porque tem jogos, não é o caso de hoje, um jogo contra a Argentina é sempre importante. Só que ele é importante, aí pela importância não se faz teste. Se bota os mesmos jogadores que estão sem a mínima vontade de jogar com a camisa da seleção brasileira. Agora, essa a minha impressão. É que por força contratual você tem que ter lá um número de jogadores que tenham atuado essa pontuação, essa pontuação mesmo dos amistosos vai tirar ranking. O Brasil tá em terceiro. Se tirar muito o ranking, que já foi pior a situação, não é cabeça de chave. Isso pode ter impacto lá na Copa do Mundo. Porque a seleção não está jogando, não está vencendo. Então a ideia é fazer o amistoso contra Nigéria, Coreia do Sul, não pode ser isso. Senegal. Não, a ideia é fazer isso para poder pontuar no ranking. Não. Se você não jogar... Você está me entendendo. É para cumprir o contrato. A questão é assim, vamos por partes. Tem uma série de questões por que a seleção joga todo mês. A seleção joga todo mês porque ela tem um contrato, sim. A seleção joga todo mês porque um time se monta mês a mês. O problema é que ela está se desmontando mês a mês. Na França, quando jogava para ser campeã do mundo, ela foi jogando mês a mês. E ela teve resultados ruins também. Empatou com a Costa do Marfim, jogando em lã, antes de ser campeã do mundo. Agora, você tem que jogar mês a mês pela questão técnica. Eu só coloquei a questão de que, como você falou, quando chegar na Copa do Mundo é cabeça de chave, pega as galinhas mortas. Se você não for cabeça de chave, se você não tiver ranking, você não vai ser nem cabeça de chave. Não vai pegar nem galinha morta no começo. Vai pegar time seleção. PVC, eu escutei aqui agora do João há um pouquinho, uns 5, 10 minutos atrás, que o Peru não vai fazer o segundo jogo, por isso o Paulo Guerreiro vai voltar. Não conseguiu adversário. Não, mas é o que eu estou dizendo. Não é melhor você reunir a seleção, ficar com ela uma semana, 10 dias, fazer um jogo só, grande? Não, pode. Porque tem que ter um número de jogos que precisam ser realizados e aí aproveita-se Então eu vou recolher a insignificância. Não, a tua ideia é maravilhosa. Eu vou recolher a minha insignificância. Sim. Porque eu estou aqui criticando uma coisa que obrigatoriamente tem que acontecer. Não, você está certo. Você está certo. A tua ideia é maravilhosa. Eu tô com você também. Só que tem um negócio... Estão jogando o nome da seleção brasileira na lama. Porque tem um contrato. Por exemplo... Essa é a verdade, gente. O Brasil precisa... Goste ou não, essa é a verdade, o Brasil Sim, o Brasil precisa ir até Singapura para enfrentar uma seleção africana. Isso é uma vergonha. Não, gente, não. O jogo hoje foi em Riad, na Arábia Saudita. E Riad para um estádio de 25 mil pessoas. Quer dizer, Porque a desculpa é a seguinte, não, vamos atender um público que também pode ver uma seleção mundial, que é a seleção brasileira, a seleção mais famosa do planeta. Então bota no estádio para 60, 70 mil pessoas. Colocaram hoje num estádio que é menor do que praticamente a maioria dos estádios brasileiros. E não estava lotado. Pessoas. E não estava lotado. Então, e com o Messi jogando. Aí é o seguinte, aí eu faço a defesa do Tite. Aí o Tite realmente não tem culpa. A tua ideia é maravilhosa. Eu acho que o Brasil deveria se reunir. Vem pra cá, faz um amistoso aqui. Pega qualquer outra, aí pode ser qualquer seleção. Faz amistoso aqui no Brasil também. Aliás, Quesada, falando em Tite, obviamente que nós não defendemos mudança de treinador, defendemos sequência de trabalho, mas existem momentos que uma avaliação precisa ser feita. Vem aí um final de ano, seleção no início do ano que vem se reunirá e começará a eliminatória. É hora de avaliar o trabalho do Tite e pensar em algo diferente ou não? Seguir como o Tite, com a experiência que ele já tem de uma Copa do Mundo,
rumando para a próxima no Qatar em 2022? Eu continuaria com o Tite, mas eu acho que o Tite tem uma parte, é até curioso quando a gente fala assim, o Tite é conservador, na escalação ele é mesmo, mas é incrível que se você pegar, são 62 jogadores convocados depois da Copa do Mundo e 32 não tinham jogado pela seleção, dá 51% de renovação. Aqui tem renovação, o problema não é esse, o problema é a sensibilidade que às vezes falta. Por exemplo, quando o Tite disse na coletiva de ontem que ele não vai colocar o Rodrigo porque ele não pode pegar um jogador que está se ambientando na seleção e colocar para jogar, desculpa aí, não pode, nesse caso não é assim. Porque o mundo está falando do Rodrigo, Sim. Nós não estamos falando do William. Sim. Então, nesse caso, você tem que ter a sensibilidade de colocar para jogar. Mas o Paquetá hoje foi o camisa 10. Então, e aí, o Paquetá já é jogador consagrado da seleção ou está se adaptando? Não, ele já está na seleção há 1 ano e meio. É a lógica do Tite. Mas o que eu estou dizendo é, o Rodrigo era para começar jogando. Sim, pelo momento. E outra dele, coisa, né, aí tem uma parte que o Tite não... Tem uma parte do Tite que ele é inocente, que é a seguinte: quem é o melhor meio-campista brasileiro hoje? É o Gerson. É o Gerson. O Gerson não pode jogar porque o campeonato não para. É isso aí. E a última data FIFA... ele falou que não convocou por causa disso. Exatamente. Ele só convocou um jogador de clube brasileiro, que foi o Santos, goleiro, porque o Atlético Paranaense já está na Copa do Brasil, já está na Libertadores. Sim. Já ganhou a Copa do Brasil. Foi o único jogador que ele convocou para a seleção brasileira. Mas assim, na última data FIFA, antes das eliminatórias, a lógica era colocar o que o Brasil tem de melhor. E isso requer duas coisas. Primeiro, a liberdade para o técnico convocar os melhores jogadores, que ele não tem, e a sensibilidade, que ele também não tem, de colocar quem está pedindo passagem. O Cavalo está passando encilhado, ele não põe o Rodrigo para jogar no primeiro tempo. Ele não está numa boa fase. Ele não tá percebendo o que o tempo está pedindo para ele. Foi não, sua mãe. Então, eu acho o seguinte, o Tite já teve tempo para mostrar na seleção alguma coisa. É sacanagem, por exemplo, você fazer com o treinador o que o Olympique Lyon fez com o Silvinho. Sim. 8 jogos e ele foi demitido. Isso é uma sacanagem. O Tite não, já disputou parte da eliminatória passada, uma Copa do Mundo, uma Copa América. 3 anos. 3 anos. E agora esses amistosos. A pergunta que eu faço para todos é o seguinte: vocês acham que do jeito que tá indo, dá para ganhar a Copa do Mundo? Não. Eu troco. Tá na cara, gente. Tá na cara. Trocar por quem? Aí nós vamos sentar e vamos tentar descobrir quem é que vai ser esse cara. Fala português? Pois é. Aí do Brasil ou um português de fora, ou outro idioma? Outro idioma, exato. Primeira coisa, o Tite pra mim, chega. Não dá mais pra você ver o William jogando, cara. Não dá mais. Não tem cabimento o Militão jogar na seleção brasileira, ele não consegue jogar no Real Madrid. Ele não joga. Tem partidas que ele não pega nem banco. Foi convocado. Sim. Danilo, lateral direita, não dá, cara. Não dá. Já deu pra ver que esse cara não é jogador de seleção. E esse cara é um cara abençoado. Ele vai pro Real Madrid, vai do Real Madrid ele vai pro City, do City ele vai pra Juventus e não joga em nenhum. E o Gabriel Jesus? Bom, você sabe que eu acho o Gabriel Jesus, né? Você sabe que eu acho. O Gabigol, o Gabriel, é muito mais jogador que o Gabriel Jesus. Entendeu? Só o Gabriel Jesus está jogando no City, com o Guardiola. O Guardiola disse que o Rafinha foi o maior jogador do Bayern de Munique quando ele trabalhou lá. Taticamente. Aí eu fiquei assim, né, meu? Porra, caramba, o Rafinha é bom? Claro que ele é bom. Mas o melhor. Taticamente ele fala. O melhor. Tinha jogo que ele não entrava em campo. Como é que o melhor jogador taticamente era reserva? Mentira minha? Tá certo. É mentira? Então, aquele capítulo do livro do Guardiola eu não entendi nada. Eu realmente não entendi. Eu não sei se ele não trocou o nome ali, mas de qualquer maneira tudo bem, vai deixa isso pra lá. Bom, então dá pra entender. O Militão que nem banco pega no Real Madrid. O William, pelo amor de Deus, gente, chega do William. Chega, é o que o PVC falou, concordo. O Rodrigo tá pedindo passagem. Danilo não dá mais na lateral direito. O Alexandre, mais 2 ou 3 jogos, hein? Se continuar assim, esquece. É o Renan Lodge pra jogar. O Renan, lógico, o lateral é o Renan Lodge. O Renan Lodge perdeu espaço no Atlético de Madrid. Ele já tá na reserva do Atlético de Madrid, mas ele não é o jogador mais importante. Exatamente. Mas pega banco, joga de vez em quando. Eu tenho dúvidas em relação ao Casemiro. Eu tenho dúvidas. Tudo bem, é um cara que chega, faz gol, etc e tal, mas eu acho que ele é um jogador bem limitado. Bem limitado. Eu não sei se esse jogador atuaria, por exemplo, com outro treinador. Entendi. Com um treinador que não fosse um treinador brasileiro.
Então, eu tô cansado do Tite, das escalações. O Firmino, eu já falei isso aqui, é um jogador que entrega no Liverpool e não consegue entregar na seleção. Porém, na seleção ele é treinado pelo Tite. E anteriormente ele foi treinado pelo Filipão. Não, pelo Dunga. Pelo Dunga. E no City ele é treinado pelo Klopp. No Liverpool? Perdão, no Liverpool ele é treinado pelo Klopp. Então, aí entra a participação. Por isso que eu falo, tem que trocar, gente. Porque há jogadores que você pega tem jogador que o técnico pega o jogador, faz ele jogar bola. Encontra o jeito desse cara render. Encontra um jeito do time funcionar. Gente, o Santos é o terceiro colocado no campeonato. Dá uma olhada no time do Santos, pô. É limitado. É limitado, é o terceiro colocado. Por que isso aconteceu? Porque Deus chegou e falou assim, escuta, nesse campeonato brasileiro, o Santos vai ser o terceiro colocado. Não. Trabalho. Mas aí Trabalho. Aí tem Eu duvido que esse time do Santos, na mão do Tite, tivesse onde está hoje. Aí tem o contraponto do Sampaoli. Quando o Sampaoli foi contratado pelo Santos, e eu sempre achei que o Sampaoli era um técnico muito bom para o futebol brasileiro, muita gente falou que o Sampaoli não era uma boa contratação porque tinha ido mal na Copa do Mundo. E aí é a mesma coisa que eu falo do São Paulo. O São Paulo, quem tá errando? É o Fernando Diniz? Não, quem tá o pecado é o São Paulo. Quem é que tá errando? A seleção da gente. Quem tem mais problemas... Mas na seleção brasileira, quem tá errando é o Tite. Peraí. Eu quero fazer um contraponto. Quem tá errando mais fora de campo, o Santos ou o São Paulo? O presidente erra mais São Paulo. São Paulo erra muito mais. São Paulo erra mais. Futebol é dentro do campo, PVC. As trapalhadas que se fazem fora do campo ficam lá fora do campo. Edmundo. Não reflete nada. Eu joguei bola, fui campeão com 5, 6 meses sem receber. Eu sei, mas você ter 4 técnicos num ano é muita coisa, pô. Sim, os resultados não vêm. Lógico. O desespero de fazer resultado faz trocar o técnico. Eu não sou a favor de trocar, não. Falta uma ideia. Eu acho que tem uma diferença muito grande de pensamento dos 4 técnicos. Isso eu concordo. Mas que é mais confuso do que é o Santos hoje, com o vice-presidente. A semana passada, os dois assinavam lá. Segunda-feira agora. Você tem razão. E dentro do campo as coisas vão. Você é a favor de mudar o comando da seleção? Cara, eu sou fã do Tite. Mas eu tô muito triste com o desempenho da seleção brasileira. E com todo desenvolver também, com os privilégios, com paternalismo. Paternalismo não é a palavra não, né? Como é que é? Nepotismo. Então, isso que eu queria falar. Aí de repente vai entrar um fulaninho lá na seleção brasileira. Aí quem tá com a prancheta explicando pro cara, o Edmundo vai entrar. Edmundo, aí você olha pra... Quem é o cara? Matheus Bach. Quem é o Matheus Bach? Para orientar jogador de futebol da seleção brasileira. Não é do Juventus, da Moca. Não é do Madureira. É a seleção brasileira. Qual é o currículo do Matheus Bach? Para ele pegar uma prancheta, chamar o Edmundo e falar assim, Edmundo, ó, aqui e tal, papapá, você fecha aqui. Gente, tá tudo errado. Não era para estar lá. Como é que esse cara tá lá? É um problema do futebol mundial, né? É o filho do Tite. Você viu que o Niko Kovac, por que o Bayern não é para estar lá? Eu concordo com você. O Niko Kovac foi demitido e o Flick, o Hans-Dieter Flick, tinha sido contratado para ser auxiliar permanente do Bayern, porque já havia uma polêmica antes da demissão do Niko Kovac no final da temporada passada, e o Bayern queria ter um auxiliar do Bayern e não da comissão do Niko Kovac. Porque o assistente do Niko Kovac é o Robert Kovac, que é o irmão dele. Isso é uma praga mundial. Nepotismo. Ô, João, Quesada, que você conhece lá de CBF, não sai. Vai ficar o Tite? Não sai. Não, o Tite não sai. Ele começa a eliminatória? Só se tomar um 7-1 da Coreia. Se tomar um 7-1 da Coreia, sai, né? Então podemos dizer que Márcio ele será o treinador. Aí mesmo o Tite fala, eu vou embora. Se tomar de 7 da Coreia, não tem como, né? Se bem que os jogos contra a Coreia, historicamente, são sempre jogos difíceis, porque é uma correria desenfreada. Quando que é? Domingo o jogo? Terça-feira, 10 da manhã. Não sai não. Agora, a minha opinião, eu não tiraria o Tite nesse momento. Eu falei de tirar o Tite se o Tite não tivesse vencido dentro de casa a Copa América numa final contra o Peru. Aí você não pode manter um técnico, seja ele qual for. Podia ser o Guardiola, o Tele Santana, Felipão, Parreira. Perder para o Peru no Maracanã, uma final de Copa América, você me desculpa. Né? Mas você esticaria até a Copa com ele? Ou aguardaria os resultados e avaliação? Veja só, João, nas últimas eliminatórias a gente tem casos de mudanças de treinadores. A gente foi para a Copa de 2002 começando com um treinador
Começamos com o Luxemburgo, depois veio o Candinho num jogo, Leão e terminamos com o Felipão. O Tite é fruto de uma mudança de técnica eliminatória. É isso. Dunga saiu e ele entrou. Isso é histórico em termos de seleção brasileira, né? O Dunga, ele assumiu depois da Copa de 2006 e ele conseguiu levar o Brasil até 2010. Isso foi algo diferente que aconteceu na seleção, né? O Parreira depois assumiu também, é verdade, a vaga do Felipão. Não é isso que vai tirar a seleção brasileira do caminho do Catar. O Brasil não vai ficar fora da Copa do Mundo. O que a gente está discutindo é desempenho. Agora, o Tite precisa... Tudo isso que foi dito aqui, eu assino embaixo. O Tite tem que começar a tomar cuidado com algumas coisas. Agora, se jogar desse jeito, vai sofrer. Então, mas aí é que tá. Ô, João, não é o Tite, não é a seleção com o Tite. A seleção sempre sofreu. A seleção não tem tempo para treinar. O Tite...